ou não? O que a Bíblia fala sobre isso? Preste muita atenção. Será que existe ainda, batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais? Vamos lá, o que a Bíblia fala sobre isso? É o seguinte, pessoal, existem uma linha de pensamento, na verdade várias linhas de pensamento, que dizem que os dons cessaram. Não existe mais o falar em língua, não existe mais o dom de milagre, enfim, existe uma linha de pensamento, existem algumas igrejas que acreditam que literalmente não existe mais os dons espirituais. Só que é o seguinte, pessoal, os dons espirituais e os dons ministeriais, eles servem para qual propósito? Justamente para suprir uma necessidade. Então, exemplo, o dom de cura é para suprir uma necessidade do enfermo. O dom de profecia é para suprir a necessidade daquele que precisa uma resposta de Deus. Todos os dons espirituais, eles são literalmente colocados aqui para suprir uma necessidade. Então, embora muitas pessoas acreditem que não existam mais esses dons, na verdade a gente vai ver aqui nesse tópico que existe sim. Os dons não cessaram. Os dons ainda continuam ativos através daqueles que servem a Deus. Eu coloquei aqui algumas perguntas para vocês responderem, inclusive deixe aqui nos comentários, porque eu sei que tem muita gente que segue a gente aqui, que realmente acredita que os dons cessaram, para você estar tranquilo. A minha intenção não é ficar brigando aqui nos comentários, mas deixa aqui também a opinião de vocês aqui sobre isso, beleza? Vamos ver aqui então, Então eu coloquei para vocês algumas perguntas para vocês responderem, aí depois com base na resposta você vai me dizer se o dom cessou ou se os dons não cessaram, fechou? Primeira pergunta aqui, Deus mudou do Antigo Testamento para o Novo? A Bíblia diz que não. Deus ele não muda. E a pergunta é, Deus mudou depois que ele fechou ali o Novo Testamento? Vamos lá. Ele fechou o Antigo Testamento, depois ele fechou o Novo Testamento e agora ele está no Terceiro Testamento. Pessoal, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que Deus não mudou nada, desde o Antigo para o Novo, principalmente após o Novo. Então só de Deus não ter mudado, a gente já leva a crer que os dons ainda continuam, a palavra dele ainda continua, a forma dele derramar o seu Espírito ainda continua. Essa é a primeira pergunta então. Se Deus não mudou, obviamente os dons deles também não mudaram, não pararam de ser derramados sobre a face da terra e sobre o homem. A segunda pergunta aqui, é só na época dos apóstolos, olha o que eu coloquei para vocês aqui, foi só na época dos apóstolos ali que tinham pessoas que precisavam ser curadas, pessoas que precisavam ser evangelizadas em outras línguas e pessoas que precisavam de uma oração de fé? É só na época dos apóstolos que existia isso? Pessoal, é claro que não. Enquanto tiver pessoas precisando de uma cura, ali com certeza vai ter o dom de cura para curar essa pessoa. Enquanto tiver pessoas precisando ouvir o evangelho em outro idioma, obviamente Deus vai capacitar essa pessoa que nunca estudou o idioma para poder falar o idioma. Tem um testemunho até do Rodrigo Silva, o pessoal conhece bem aí, O pastor Rodrigo Silva, que é da Adventista, que ele é arqueólogo. Tem um testemunho dele, depois você procura na internet, fala que ele não estudou muito bem o idioma, ele não falava inglês, só que quando ele foi numa região ali, uma certa região, o Espírito Santo colocou o inglês na língua dele e ele começou a falar inglês ali com outras pessoas. Pessoal, eu já vi isso acontecer diversas vezes, testemunho de amigos, de pastores que foram em alguma área missionária, não falavam o idioma e quando chegou naquela região missionária, o próprio Deus capacitou eles para falar o idioma, para evangelizar os indígenas. Então assim, enquanto tiver pessoas precisando ouvir o evangelho, Deus vai capacitar essas pessoas para falar o idioma. Enquanto tiverem pessoas precisando de uma cura, Deus vai usar os seus servos que têm o dom de cura para curar essas pessoas. Então assim, não é só na época dos apóstolos que as pessoas precisavam desses dons. Então assim, vamos lá. Então hoje existem pessoas que precisam de cura, existem pessoas que precisam ouvir a palavra, existem pessoas ainda que precisam ser de uma oração de fé, existem pessoas que precisam dos prodígios, de maravilhas e sinais. Então assim, enquanto tiver essas pessoas na terra, os dons não cessaram. Não é só naquela época que tinha essas pessoas, então Deus precisou suprir ali naquela época. Essas pessoas ainda existem. Então os dons espirituais, eles não cessaram. Eles foram criados para suprir uma necessidade. Enquanto houver essa necessidade, esses dons ainda continuam. Beleza? Outra pergunta que eu fiz aqui, até coloquei, mas é óbvio que os dons não cessaram. Sempre foram dados para suprir uma necessidade. E essas necessidades ainda existem. Terceira pergunta que eu coloquei para vocês aqui, qual é o período que esses dons cessaram? Ninguém sabe. Então assim, vamos lá, Na época do apóstolo Paulo ainda tinha dom. Pedro fez milagre, a Bíblia fala que a sombra de Pedro curou o camarada lá, ressuscitou o cara. A Bíblia fala que Paulo fazia sinais e maravilhas,
que enquanto ele pregava a palavra, não era só através de palavras, ele pregava também através de sinais, os sinais acompanhavam Paulo. Então quer dizer que assim que o apóstolo Paulo morreu, o apóstolo Pedro morreu, aí os dons cessaram. Não, foi enterrado com esses caras. Pessoal, não faz sentido. Não faz sentido Deus derramar uma porção tão grande sobre esses homens e depois literalmente cessar. Ah não, eles morreram, então pum, vamos cessar os dons. Galera, não faz sentido nenhum. Quem interpreta dessa forma literalmente está comendo ali uma linha de raciocínio ali que é bíblica, que não faz sentido nenhum. Então, enquanto tiver necessidade, pessoas para suprir necessidade, ainda haverá os dons. Eu coloquei para vocês aqui, ó, os pastores que vieram depois, ou os apóstolos que vieram depois de Paulo. Então, exemplo, Timóteo, Matias, o próprio Estevão, Tito, vários desses outros. Todos esses pastores, então, quer dizer que, como eles vieram depois de Paulo, quer dizer que eles não tiveram, então, esses dons espirituais? Pessoal, não faz sentido nenhum. Eu falar que esses dons acabaram justamente com os apóstolos, eu estou automaticamente dizendo que tudo que veio depois dos apóstolos não tem dom. O Estevão não tem dom, o Matias, o Tito, o Timóteo, toda essa galera, então, eles estão dentro do ministério, porém sem dons. Cara, e é o seguinte, não faz sentido nenhum isso. Então os dons, pessoal, eles ainda continuam ativos. As pessoas ainda têm o dom espiritual e ministerial. Eu coloquei para vocês aqui uma passagem lá em Efésios. Olha que legal aqui, ó. Lá em Efésios, capítulo 4, eu coloquei para vocês os versículos aqui. A Bíblia fala que Deus chamou, algumas pessoas para o ministério. Deus chamou, então, coloquei para vocês aqui, ó, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e também os doutores. Quer dizer que Deus chamou toda essa galera, essas 5 classes ministeriais, e falou, ó, a partir de agora eu chamei vocês, mas vocês se viram. Vocês vão servir como um ministério, porém vocês não terão os dons espirituais. Cara, faz sentido isso? Deus chamar alguém e depois abandonar esse alguém? Olha que o versículo fala, ó, e ele mesmo deu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores, querendo aperfeiçoá-los no seu ministério. Pessoal, não faz sentido. Deus, ele vocacionou essa galera, chamou essa galera e agora falou assim, ó, se virem sem os dons. Quando vier algum enfermo aí, sei lá, faz alguma coisa aí, não sei, se vira, chama um médico. Pessoal, não faz sentido. Então Deus chamou essas pessoas e não abandonou elas, porque os dons espirituais ainda existem e ainda continuam. Eu falar que o dom foi cessado, os dons foram cessados, eu estou automaticamente dizendo que se eu prego hoje, se eu oro para alguém hoje, é tudo por mérito meu. Então quando a pessoa fala, não existe dom, só que ela é uma pregadora, um pregador, quer dizer que tudo que ela está falando ali é mérito dela. Ela não está recebendo revelação do Espírito, ela não está sendo inspirada por Deus, porque tudo isso são dons de Deus. Então quando uma pessoa fala, ó, não existe mais o batismo, não existe mais os dons espirituais, e ela está pregando, quer dizer que tudo que ela está fazendo ali é literalmente mérito dela, exclusivamente dela. E isso entra numa contradição bíblica, porque tudo vem de Deus. Se tudo vem de Deus, automaticamente o que ela está falando também vem de Deus. É o seguinte, pessoal, talvez ficou um pouco confuso aqui, leiam o material aqui que vai ficar um pouco mais claro. Mas resumindo, e eu afirmo sem medo de errar, os dons não cessaram. Quando alguém falar para você, os dons cessaram, não existe mais, cara, só ignora, porque não faz sentido bíblico nenhum. Não tem fundamento, no grego não tem fundamento, no hebraico não tem fundamento, e na leitura em português dos textos você vai ver que também não tem fundamento.